E o importante, pra continuar essa questão do tom, do cheiro, da vibe, isso vai envolver pessoas, pode envolver um inimigo. Imagina, você tá lá sentindo o cheiro, tô sentindo o cheiro daquela pessoa que eu odeio. Aquela pessoa que eu sei que quer meu mal. Tô sentindo o cheiro daquele dia que foi horrível. Entendeu? Você não pode comemorar. Porque, nossa, você tá sintonizando. Você pode estar dando a espiral, pode ser algo que tá pra plasmar ou plasmou. Ou é você passando por lá em espiral, naquele momento do tempo, vai dar um déjà vu, vai dar uma vibe, você tá contornando. Mas você tem que estar consciente, saber a sintonia que você tá. E isso envolve conexão com outras pessoas. Se você sintonizar coisas baixas, você vai estar tendo aquela experiência, você vai estar naquela sintonia, você vai passar também aquela sintonia. Não vai ser uma experiência tão boa quanto se você tiver uma conexão com alguém que você ama, que vai estar sintonias elevadas, em tons elevados, e portanto tudo que é ruim fica lá embaixo. Se não, plasma torto, plasma errado. É um risco você se unir com pessoas que você não tem conexão, porque é plasma zoado. Pode plasmar horrível. É perigoso, é uma loucura o que acontece. Então, tem tudo a ver com essa questão de sintonia. Então, pra quem sente cheiro de barato, vocês têm essa o que a ciência vai chamar de mutação genética, que pode envolver isso ou outras coisas. Mas outras pessoas vão sentir com insetos, ou até com momentos. Tem pessoas que vão falar, eu sinto cheiro quando alguém vai nascer, alguém vai morrer, ou a pessoa capta ali, dá um jeito. O cheiro, o tom, a vibe é um jeito que sua consciência aprendeu a interpretar. Isso é magia também. A pessoa pode escolher, definir pra ela mesma que ela vê algum bicho quando vai acontecer tal coisa. E ela começa a sintonizar aquilo, acreditar, e aquilo ali vai se tornando um eco consistente, mais se acredita, mais acontece e pronto. Igual a rasga-mortalha, né? Quem? Rasga-mortalha. Que é a... Fala o microfone. A Suindara, sabe? A coruja. Que o pessoal fala que se ela sim, cantar ou passar, alguém vai morrer. Sim, exato. Minha avó tinha isso, minha bisavó, minha avó por parte de pai tinha isso. Sempre que ela via uma coruja, ela tinha essa... Que alguém ia morrer, vai morrer. É. Eu vejo tanta coruja que até sobrar não é ninguém, assim. Então eu já não tenho mais essa brisa, apesar de ter isso na família. Mas mas é uma coisa que você permite também, ligar ou desligar a chavinha, né? E tem métodos pra isso. Porque se você deixar entrar no coração ali, fica. E acaba sintonizando alguém e nem que plasme ali nos arredores, né? Só pra coruja ter razão. É, só pra coruja ter razão. Então tem que saber orbitar. E pra isso você tem que ter técnicas consistentes. Você tem que sentir, tem que convencer o cavalo. Então, você pode se convencer de várias formas, né? Quando alguém ensina uma tradição, uma técnica, é a técnica que ele fez bastante e alguém antes dele fez, então talvez aquele eco tenha mais força. Mas há vários modos de você reverter a sensação que entrou no seu coração. Por exemplo, você tava tentando ter um sinal, olhou pra nuvem e viu um bagulho horrível. Tá ligado? Eu ia falar besteira. Aí se você vê, olhou lá, viu uma coisa terrível que te dá desespero. Aí, caraca, bateu torto aqui. Se você deixar aquilo entrar pro coração, ferrou aquilo agora, e aí plasmar, aí a bocanha, aí toda aquela sintonia. Você tem conseguido fazer espiral naquilo. E pra isso, requer energia justa, é o que eu tava falando da criação de realidade. Não adianta só querer falar que acredita, querer acreditar, que aí era fácil. O seu corpo tem que estar em comunhão, suas células em comunhão com elas mesmas. Vocês têm que ter coesão. Se você mente pra si mesmo, tá cheio de mancada, de hipocrisia, suas células estão conflitando dentro. Você mesmo sabe que não merece, que não acredita, que não pode, que não deve, que não... E aí não plasma igual. Então você acaba tendo que ter esse poder, convencer as suas células com a pureza, com a inocência, que não é ingenuidade, né? Para que as suas células tenham ali essa capacidade de orbitar aquele momento ruim e você vai conseguir transformar aquela imagem feia numa imagem boa. No caso das nuvens é fácil, né? Que aí o vento bate, ali modifica rapidinho. Mas isso vale para coisas não abstratas também. Pode ser um desenho no azulejo. Você olhou o desenho no azulejo e viu um bagulho horrível. Fala, cara, o desenho no azulejo já não vai mudar igual a nuvem. Mas você consegue, olhando o mesmo desenho, ver outra coisa. Você vai lá e impõe aquilo ali, aquela sintonia e muda, vira aquela chavinha. Isso vale pra tudo. Sensação, alguma coisa que alguém falou. Você vai ter que combater aquilo, porque já é alguém, alguma coisa. Tem gente que bate na madeira. Eu bato na madeira direto. É um eco que tem muita força bater na madeira, que todo mundo faz em todo o país há muito tempo. Riscar a faca 3 vezes, eu também faço. Então são atalhos ali que você pega pra convencer seu cavalo. Seu cavalo já tá acostumado. Tá uma sensação ruim, eu bato 3 vezes, meu cavalo já aceita. Que, opa, salvei, então salvo. É só o cavalo, porra! Né? Tem gente que leva isso ao extremo, vira as manias diversas. Quanto mais abstrair, vai virar as psicoses.
né? E tem uma resposta técnica e científica pra isso que se você entender fica mais simples até. Você para de achar que é um louco problemático e vê que, caramba, na verdade eu tô bem aqui nas margens, tô quase um X-Men se eu souber usar. Eu tô vendo tudo, sinto tudo, capto antes, percebo antes e tô aqui no abstrato. E se eu conseguir olhar, eu sei quando tá bom, quando tá ruim, antes de todo mundo. Né? E se eu dominar isso aqui, eu sou de confiança, que mesmo na morte, no vazio, na esquizofrenia, na loucura, eu vou estar lá e consigo saber onde eu tô. Então aí que o cara fraqueza do esquizofrênico vira força. Aquela síndrome do pânico, aquele desespero, se você tancar e for leal, nossa, veio uma vibe assim, horrível, mas eu confiei, eu acreditei, eu soube, eu dominei, eu fiz a espiral. Pela escolha. Eu escolhi estar aqui, nós somos um. Então, a espiral. A gente vai dar a volta na sensação. E é assim com Deus, é assim a fé, assim a lealdade. Então aí vocês têm que converter aquele momento. A mesma coisa, sentir o cheiro, o tom de algo desagradável, a vibe de um ataque, de uma coisa que... Você entrou na sintonia. Você vai plasmar na barata, você vai plasmar de outro jeito? A pergunta é, por que a sintonia te alcançou? Pode ser que você está defendendo alguém, a casa, o lugar, outras pessoas que não sentem, estão lá em cima porque estão nas suas costas, às vezes. Por conta do teu amor de carregar. Então não levem nada como muito ou pouco. Tem sempre dois lados. Então, captou essas coisas, quem tem essas facilidades, vocês também conseguem organizar isso para outros ângulos. No sentido de, pô, já que eu tô aqui embaixo, eu tô entrando em sintonia com isso, tem facilidade para captar? Ou porque eu tô aqui embaixo por densidade do meu coletivo, ou dos meus erros, ou porque Deus confia em mim para estar aqui fazendo isso. Então você usa isso da melhor maneira, com a melhor intenção. Não para querer se dar bem, ou eu sou melhor porque eu consigo, ou quem não consegue tá melhor, Deus prefere quem não consegue, nem alcança ele. Não, tem a missão para quem o negócio não alcança, tem a missão para quem tá ali, Deus confiou. Pra estar administrando, barrando aquilo ali. Então você sentiu o negócio, vai saber que a barata passou no copo do cara ali. Os caras às vezes não iam saber. Tem um lado bom lá que salvou ele. Eu senti o cheiro da barata, passou barata aí, lava esse copo direito que tá zoado. Né? Agora, isso também é toda uma camada que tá em você também. A pessoa que viu e sentiu. Porque se você não tivesse ali, essa pessoa não ia sentir. Ela não ia saber. Pra ela não aconteceu. Que poderia ter passado várias outras vezes, como passa sempre. Você não tá sempre lá cheirando todos os copos. Ele cansou de beber barata, ele já comeu. E não aconteceu nada, ele não sabia, então nunca aconteceu. Era só moléculas, afinal. Se ninguém deu forma, eram moléculas. Tá em todo alimento. Você pega lá e faz o teste, tem um pedacinho de barata em tudo. Todo mundo com a barata. E muito mais. E agora, entendem que em algum nível não aconteceu? E Aconteceu pra quem existe deu uma forma. quantidade permitida até pelas empresas. Tem uma quantidade permitida, exatamente. Porque já é tão normal que é. Agora, em algum nível não aconteceu. Então você que viu, protegeu, mas também levou, tava lá. Então isso é uma coisa sobre os dois. Sobre o processo, sobre o lugar, sobre o coletivo. Então por que tava lá? Então quer dizer, se aqui não ia sintonizar, mas por que sintonizou? Você tava lá? Mesmo que fosse você o problema, por que você tava lá? Mostrando que a barata tava ali. A barata alcançou ele. Que seja através de você. Então tem uma troca. E a gente tá usando a barata como exemplo, mas vocês estão entendendo, no geral. Que isso vale para todas as energias, todas as vibes. Né? Em que a gente se coloca. Né? E são através de várias ciladas, assim. Se a gente vê que tá sob ataque, você tem que ligar aquele momento do diretor. Uma fração de segundo você tá se vendo atuar. Aí vai vir uma vibe, vai dar vontade de falar alguma coisa, você já vai captar, você vai ver que caramba, peraí. Aí entra essa utilidade de você, pelo cheiro, pelo tom, pela vibe, pela intuição, de você saber o que tá densificando. Se vem de você, ou se vem do outro, ou se é algo externo. Porque às vezes sempre é algo externo, tá tudo conectado. Mas como é que tá passando? Tá passando porque tem um gatilho que deu ali, um trauma, um sonho, um momento que, putz, isso aqui incomoda esse medo nele, isso aqui incomoda esse medo nela, isso aqui incomoda esse trauma, isso aqui. Se você analisar a essência, você vai ver por onde tá entrando aquela vibe ali na casa, por onde tá entrando aquela vibe no relacionamento. Aí você vai saber que palavra não usar, ou que forma falar, que assunto evitar, ou como fazer a espiral pra explicar. Às vezes a pessoa não percebe porque aquilo machucou, ou porque ela reage daquele jeito por uma coisa que você vai conseguir, você vai ver e vai conseguir explicar, falar, meu, isso é assim por conta disso. E você vai se mostrar como grato pra pessoa segurar aquilo. Em vez de acusar e julgar apenas, você vai falar, cara, você segurou esse momento que não é fácil, velho. Você tem esse trauma porque você tanca isso. Deus confia em você pra segurar isso. Não chora porque foi, irmão. Assim você deixa a gente preocupado e chateado. Corte rápido. Fica bem aqui. Chora não. Corte rápido, o Tramontina aqui pra nós. Não tem problema, deixa ele chorar. Chorar é bonito. Porque quem é de fora não entende
as vibes que a gente segura e É. Vamos tomar uma água. vai achar que foram as drogas, cara. Ele tá bem, tá só tancando. Também, só precisa sair do ao vivo. É. Tamo junto, tá bem, tá suave? Tá? Tamo junto. É que... Desculpa, viu? Não, mas todo mundo tem isso. Todo mundo sabe carregar no coração e tem o direito de chorar é lavar a alma. tenho- Obrigado. Tem que lavar a alma mesmo. Olha. Depois você vai se sentir bem. É que eu tenho um trauma de infância. Com animais, eu não sinto digno de ter nenhum animal. Eu já salvei muitos animais, tive muitos, tive coelho, tive cágado. Lá no sertão, o pessoal tem costume de sacrificar pra comer de tira-gosto, é muito desumano. E eu tive vários animais assim já. É, Meu pai sacrificava muito, eu já perdoei ele, eu amo ele. mas ainda mais que ele não era um sacrifício Mas é que de tortura, né? Da maldade, né? Tem eu gente já que é perdoei cultura. ele tá pagando por isso. Não, mas fique em paz que as coisas... Desculpa mesmo, sério. Não, fique em paz. Isso tudo está convertendo energia, reciclando energia. E o senhor, Deus abençoe o senhor. Que Deus nos abençoe a todos. Tamo junto. Você é um menino muito bom, tem um espírito muito bom. Isso aí são pessoas que ali. eu estar nesse lugar aqui, eu ter morado no Brasil todo e parar logo aqui do lado e tá aqui nessa jornada. Isso é de gerações, eu sinto que é de outras vidas. E é. E saiba que o que você sente, o que você passa são formas, o que você traz no coração são formas que Deus sabe que você aguenta. São formas leves, no fim das contas você vai ver que Deus foi bom com você. O que você está carregando e enxergando aí, na verdade já é a cura, já é você convertendo o que seria uma desgraça terrível, uma morte terrível, às vezes dele, sua, de outros parentes. Plasmou em situações que envolvem animais, e os animais são tão sagrados e tão puros por isso, porque eles estão ali, eles morrem por nós, morrem no nosso lugar, todo dia. Nosso corpo aqui tá cheio deles. Eles morrem no nosso lugar o tempo inteiro. Sabe, eles carregam o mundo nas costas, os bichinhos, literalmente. O Buizão, o Eric, o Eu Doug. surto lá, todas as brigas que deu lá no reino foi por causa de bicho. Se esquecer bicho, de acontecer alguma coisa assim, mano, eu já pego o rádio e já quando eu dou aquelas broncas de parecer, mano, doido, é sempre também o bichinho que sofreu. Graças a Deus parou, assim, a galera tá bem ligada nos bichinhos agora. Quando acontece alguma coisa não é culpa de ninguém. Mas eu sofro também por causa dos bichos, a pureza deles. E porque não é os bichos em si, aquilo que a gente tá falando das crianças. Os animais é quando a gente olha pra dentro e vê a essência limpa de nós mesmos. Antes daquela poluição teatral. Sabe? Tanto é que você tá sempre ingerindo eles e poluindo eles. Através de você, né? Tipo, e eles estão lá, se tornando a gente. E tendo a chance de, já que morreram por nós, de certa forma a gente também tem a chance de revivê-los, de cuidar deles, né? De fazer essa troca. Tem uma troca messiânica em todo o reino, de reino para reino, é um sacrifício. É uma troca de energia de morte para vida, vida para morte. Então, nesse sentido, seja grato aos animais. Em vez de ter ódio do seu pai, tenha amor aos animais cada vez mais, por saber que eles seguraram de uma maneira limpa, pura, forma que eles podem voltar, que eles vão estar sempre presentes, os animais estão sempre entre nós, e os que se foram por extinção, a gente consegue hoje com a tecnologia cada vez mais, a humanidade não entrou nisso porque não se une, mas já é fácil de forma molecular, atômica, a gente trazer até os que se perderam de volta, e vai ter cada bicho, cada coisa incrível que a gente nem sabe, nem lembra mais. Imagina o que seu pai poderia estar fazendo, ou matando, ou morrendo, ou torturando, ou sendo torturado, coisas muito mais terríveis e imperdoáveis poderiam ter acontecido. Não tivesse plasmado esse tipo de inferno dessa forma. Sabe? Coisas muito mais profundas e pesadas que acabam ali dando de frente com a gente nesse reino desses bichinhos que, por serem tão poderosos, eles voltam rápido. Eles morrem ali e de repente, mesmo os bichos amados, principalmente os bichos amados, vocês vão perceber que vocês conseguem trazer eles de volta com as mesmas manias, as mesmas o mesmo jeitinho de ser, os bichos vivem em nós, né? E Deus é tão bom que ele nos permite lidar com a morte dessa forma. Então, perdoe seu pai para perdoar você mesmo, porque você
É ele chegando aqui de algum jeito também. E talvez esse erro, esse trauma que ficou em você te fez vir tão longe, sendo impossível pra você cair naquele buraco que ele tapou com o próprio trauma. Então talvez o trauma gerado por alguns, que é usado para que os culpemos, muitas vezes são a salvação que nos deixa longe de lá, que nos impede de nos tornarmos aquilo que aquelas pessoas foram, que nos revela o quão ruim é o que poderíamos ser, não tivesse outro no lugar. Dessa maneira a gente se ama e se ampara. E se ele segurou esse buraco para te trazer até aqui, você chegando aqui tem de onde tirar força para também erguê-lo do buraco, não é? Eu vou. E é um chamado que tantos podcasts, tantos trabalhos já e logo do meu único sofrimento eu estar aqui na frente do Senhor, para o Senhor me curar. Não, você, obrigado. Não, você já é a cura já. Seu pai vai te agradecer também. E agradeça a ele por ter te mostrado isso. Ele também sofreu, ele sofre. É. Obrigado. Dá. É. E- Obrigado a todos da escola. Acreditem, vai dar tudo certo. Amém. E os totens, mesmo que dê pra ressintonizar, é ruim, né? É doloroso passar por certas situações. Mas é importante lembrar que é a misericórdia que Deus quer ver. É a tristeza que você fica o amor que você tem em ver algo puro, inocente, indo embora, né? O sacrifício tem mais a ver com isso do que com esse desejo de sangue, esse estado de sangue que fica parecendo que Deus tem e que afasta tantas pessoas, né? Então é por aí. Você quer falar mais alguma coisa? Interrompi? Desculpa, viu? Não, fica em paz. Não tem que se desculpar, não. Passou. Eu te agradeço aí por ajudar a gente a tancar com humildade. E seu choro pode ter sido o choro de vários aí, cada um por um motivo. Eu ia falar uma coisa, mas com a emoção dele aqui, eu queria emendar que pelo que eu vivi também, o amor que eu tenho hoje pelos animais foi pelo que eu vivi também na minha infância, né, vendo... Só que lá era matar pra comer, mas mesmo assim... Você se apega num bichinho, né? Vem um bichinho ali. A gente cresce ali com as vaquinhas e quando Sim. mata pra comer, dói, Nossa, né? terrível. É por isso que eu tenho tanto amor também pelos bichinhos. Sim. E eu acho que matar pra comer, pra nossa nação, é até aceitável. Mas matar eles exacerbadamente pra mandar pra outros Hoje países já é um absurdo pra mim. pra lucrar, mais do que jamais pra pra poder, lucrar é um pra poder absurdo. usar. Pra nós, Você percebe que pela aceitável. os bichinhos estão sofrendo não pra carregar o mundo nas costas. Eles estão carregando 1000 vezes mais do que precisavam. Pra gerar número na conta de gente que nunca vai usar. Vai colapsar tudo, esses números nunca serão usados, eles morreram em vão. Em teoria. Às vezes estraga no mercado. Estraga no mercado, vai pro lixo. O cara queima pra não interferir no valor. Porque aonde eu cresci, é normal matar pra comer. Pra nossa vivência. Agora matar pra dar pros outros em troca de dinheiro E outra, quem é tá... crueldade. Com certeza, ainda mais um dinheiro que não precisa. Se fosse um dinheiro pra viver, pra pagar um tratamento, um negócio, mas é um dinheiro que ele nem vai usar. Essa galera é por ganância, né? E agora, mas você vê, esse pessoal que mora, a gente vê o pessoal afastado no interior, principalmente naquela época, antes da internet. Eles também estão lidando com o abstrato ali. Tá o vazio ao redor, velho. Quando você mata o bichinho, eles estão lidando com a morte. É por isso que eles conseguiam manter um equilíbrio, viver tanto, inclusive, muitas vezes, e lidar tão bem com a natureza. E ter uma saúde de carregar o negócio, tá lá na parada depois de até velhinho. Às vezes você vê o pessoal lá que fala, caramba. Porque tem essa troca com a natureza. E a morte ali tá sendo posicionada o tempo inteiro. Tá ali nas margens, tá o tempo inteiro presente. Coisa que aqui não, né? As pessoas não ficam lidando com a morte o tempo inteiro. Já chega prontinho lá no mercado. Agora quando você vai pro abstrato no mato, você tá ao redor literalmente do nada. Você tá cercado pelo nada, lidando com a morte ali, tendo que matar o bichinho. A morte tá logo ali. Você não vê literalmente o que a gente explica. De maneira prática, né? Hoje, claro que você tem toda uma estrutura tecnológica, tanto por causa da internet, quanto tudo que foi desenvolvido aí, onde a gente consegue evitar isso. Nós lá mesmo, embora tenhamos bichinhos lá, a gente não... Eu odeio quando o bichinho morre, a gente não mata o bicho pra comer.
Isso já até seria ajudar a gente lá, a gente até precisa, ia dar uma renda, porque tem um monte de bicho lá que não... nasce muito galo, muito pato, e aí não vai dar o ovo, e aí ou você come ou você vende, né? Eu ainda prefiro vender quando é preciso. Eu prefiro ficar com eles lá, né? Mas também um gasto de ração que vai lá, meu Deus, de alimento, de animal, é muita coisa. E aí, mas é claro que em tempos de tiver uma crise, uma necessidade, um desespero lá, claro que eu vou preferir, eles estão ali, eles fariam esse sacrifício, né? Mas de uma maneira equilibrada, uma maneira misericordiosa, né? Limpa. Que renova até eles mesmos, porque entra num ponto onde eles vão fazendo a espiral e começa a nascer, eles começam a fracionar a própria consciência deles. Aí eles começam a se bater, nasce 2 galos igual, aí eles começam a disputar momento. Entendeu? Então já é parte deles mesmo na natureza, um vai ser jogado pra trás. Um vai morrer ali, vai ser bem o que a onça vai pegar, pro outro correr. Se isso não acontece, é pior, aí acaba o próprio ninho. Já tem uma reciclagem animal natural quando você deixa a coisa acontecer, né? É claro que lá no nosso caso também até os bichos eu faço camigo. Aí fica de castigo até com amigos, galos. Aí tem um monte lá. Mas não é o processo normal, natural e nem que as pessoas poderiam fazer, né? Mas no quântico tem muito isso. Dá pra gente, com a tecnologia, com o domínio dos átomos, das moléculas, do entendimento cognitivo, você vai conseguir, de certa forma, até certo ponto, entender, traduzir o que o animal tá falando. Já estão tentando fazer isso aí. Conseguiram em partes, assim. Pela expressão, pela vibração, pela reação, pelo metabolismo, por todo o comportamento do bichinho ali, a IA consegue expressar o que ele tá falando. Querendo, sabe? E isso dá pra você captar também por intuição, né? Eu ali os bichos, você acostuma, fica um tempo, eu ouço, você ouve o bicho que ele tá falando, velho. É um negócio sinistro, assim, do jeito quase que você... né? Quem tem totem sabe, parece que é louco. Você vê que você entende o bicho, porra. Né? Quem tem um animalzinho, um totem, você vê que o bicho tá falando e você fica de louco. Mas não, você tá... É a expressão dele, pela vibe, pelo... É quase que você ouve ele falando. Um negócio muito louco. E todos os bichos são assim em algum nível. Se você permitir, conforme você expande com essa conexão, com essa pureza, todas as partes de você é você. Até o que deveria, até a parte mais superficial, até a parte que era pra ser negativo, até o que combate tá do mesmo lado dentro de você. Numa ordem. Aí até os insetos começam a entrar nesse ponto e começa a ficar esquizofrênico também. Que você vai ficar com dó de dar descarga, de pisar, de matar a gripe, de escovar os dentes. Tá matando o bicho também. Tá matando vida. Então até onde você dá forma nos insetos, muitas vezes você vai olhar ali e vai ver. Você vai olhar a essência, que a essência tá ali. Os olhinhos vão estar ali. Tem uma pulsação. Tá tudo pulsando, tá tudo carimbando o frame. Sabe? Eu vejo muitas coisas assim. Tá tudo... Lá você multiplica a vida. Tem um monte de vida carimbando o frame. Coraçãozinho pulsando lá. Um monte de animalzinho com coraçãozinho pulsando. E carimbando o frame. Estruturando a solidez da realidade. Da lógica. Então, quando aquilo ali tá no equilíbrio, é a sua própria estrutura. Agora, o que mais está carimbando o frame ali, além do seu domínio, do seu conhecimento? Né? Então, quer dizer, tem uma sintonia indesejada carimbando o frame lá. Você tá tomando banho, sei lá, né? Para lá, às vezes pode... Pô, caralho, que sintonia é? Será que amanhã alguém conseguir sintonizar isso aí? E aí, são olhos ali, né? Aí você fica, caramba. Por que as sintonias estão te alcançando? Até que ponto elas podem ou não? E isso você vai vendo no dia a dia, que vale pra tudo. Pro carro, pro ônibus que você pega, velho. O ônibus que você perde, o vizinho que você tromba. É a mesma coisa. Você pode acostumar a captar a vibe pra poder evitar, driblar, posicionar, proteger as pessoas. Ou você pode sobrevoá-la. Aí você esquece, você nunca mais capta. A pessoa nem te sintoniza mais. A não ser às vezes a pessoa pensando, sintonizando você, por ter um acesso ao seu endereço interno. Aí você sente a vibe da pessoa, um cheiro, uma memória, aí a pessoa tá te alcançando ali. E vice-versa. Às vezes você também vê de algum jeito binário e puxa ali a vibe e também penteia alguém que você tem um acesso vibracional, né? Mas em geral tudo é sintonia. Além da atração que o pessoal tentou tanto usar aí, funciona até certo ponto por isso. E ela para no momento em que você não tá criando a realidade sozinho. Tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. Né? Vai colapsar como? Aí vai envolver a sua coesão, sua pureza interna, pra você ter mais energia pra criar, colapsar a onda em cima dos outros. Ou você vai ter que estar disposto a queimar uma lenha que vai te levar lá. Coisa que muitos não estão. Então por isso que só consegue quem é muito puro ou quem é muito injusto.
Porque esse é puro, transborda, tá lá, o outro atropela, joga o outro no queimado e escala nas costas dos demais. Então você vai ter esses dois pontos que na verdade são um em algum lugar, entre queda e ascensão. Que a pessoa vai fazer isso, vai cair no vazio, vai ver que deu ruim. Aí ele vai ter aquela pureza que vai fazer ele querer cuidar lá do outro lado. Em vez de aproveitar ali. Na verdade, quem tá querendo aproveitar ali tá subindo, tá embaixo, né? Então se você acostumar com a sintonia, se você confiar em você mesmo, você vai conseguir ler os sinais em tudo. A própria intuição, a própria voz de Deus, a vibe, a presença de Deus vai te mostrar quase tudo. Mas também você não vai ficar o tempo inteiro enchendo o saco da sintonia plena. Você não quer ser isso, você também quer contribuir. O que você oferece? O que você entrega? Ó, esse ambiente aqui eu cuidei, eu protegi, plasmei um momento em que as pessoas amaram mais o Senhor. Eu consegui criar isso que eu desviei ali porque eu vi aquela borboleta e entendi que seria legal. Pô, você pintou o quadro do seu jeito e agradou a Deus. A borboleta te deu um sinal, você fez uma obra que agradou a Deus. Então a natureza está à sua disposição. Poderia ser o contrário. Poderia ser fingir que não viu nada e não fazer. Será que Deus ia preferir? Só porque pra você não ficar aí falando com borboleta? Então, nós temos maneiras de conversarmos com o todo. Isso pode ser muito bom, vai te fazer se sentir poderoso, porque você vai saber para onde ir, o que pensar, o que dizer em certas circunstâncias, mas por outro lado você vai se sentir preso na perseguição de perceber essas sintonias. Ou, na verdade, estar em sintonia com elas. Porque você fica captando tudo, você fica percebendo tudo, você fica sentindo tudo. Te coloca numa situação que você abre mão de você mesmo. Você começa a ficar ali. Você vai virar um médium, vai ter que trabalhar lá pra isso. Vai virar um... É muito complicado você dar forma pra tudo isso. Às vezes é melhor você desfazer certas coisas.